Olá a todos, o meu nome é André Pinto Teixeira, tenho 31 anos, sou licenciado em Estudos Asiáticos e atualmente sou tradutor e profissional na área das tecnologias de informação. Eu estou aqui para falar um bocadinho sobre a minha relação com a China. Embora nunca tenha vivido na China, tenho uma relação pessoal, familiar e linguística com o país e, portanto, é por isso que eu aqui estou para falar com todos nós. Muito bem-vindo, André, bem-vindo a Amor em Tempos de China. É um gosto enorme ter-te aqui e rever-te, já há algum tempo que não nos vemos. Tenho muito interesse em ouvir as tuas histórias, não só sobre a China, mas como já iremos perceber, tu passaste muito tempo também no Japão e acho que vai ser uma conversa muito rica precisamente por essa tua experiência na Ásia e foi, aliás, em Estudos Asiáticos que nos conhecemos, não foi? Sim, exatamente. Aliás, acho que em Lisboa temos um pequeno grupo de pessoas que ainda hoje, mesmo já se tendo licenciado, mantém a relação, e isso é interessante, tanto com os professores como com os ex-alunos. É sempre bom rever as pessoas. Então vamos navegar aqui um pouquinho na história da tua vida e como é que surgiu essa ideia de estudos asiáticos, de eventualmente Japão, China, japonês, chinês. Como é que isso surgiu na tua vida? Sim, no meu caso houve muita confusão inicialmente, porque eu não sabia o que é que queria nem do que é que gostava, mas portanto eu tenho um familiar que foi em viagens de negócios a vários países da Ásia, maioritariamente à Tailândia, mas esporadicamente à China e ao Japão, e sempre que ele regressava trazia algumas lembranças, trazia souvenirs, trazia livros, trazia fotografias, porque era fotógrafo também, e portanto mostrava-nos fotografias de pessoas e dos lugares, e aquilo que mais me fascinava, mesmo eu não sabendo o que era em termos concretos, eram os caracteres. Ou seja, eu gostava imenso da estética dos caracteres, gostava daquela ideia de como eu pensava que era na altura, que estava errado, que era uma espécie de comunicação ao estilo hieróglifos, que não é, mas na minha mente infantil era assim que funcionava. Mas curiosamente, eu embora soubesse que eram caracteres chineses, eu conheci-os mais através do Japão por causa desse familiar que ofereceu também um manual de conversação de japonês que originalmente não era para mim, era para o meu irmão, que é mais velho e que teria mais capacidade de utilizar o manual. Embora o meu irmão ainda hoje goste da cultura japonesa e até saiba algumas coisas de japonês, ele rapidamente desistiu de uma aprendizagem mais sistemática. E, portanto, quando eu andava na escola secundária, usava esse manual e outros manuais que eventualmente fui adquirindo para me ensinar um bocadinho de japonês a mim próprio. Isto nada seriamente, mas pronto, conversação, algum vocabulário básico. E aí eu já tinha uma ideia mais concreta das coisas, mas não estava necessariamente focado em fazer disso carreira, até porque eu desde criança que sempre quis ser escritor. Não sabia que escritor não é exatamente uma profissão no sentido clássico, em que a pessoa vai para uma empresa ou trabalha para alguém. O escritor de ficção é um freelance que não tem, digamos, uma rede de suporte, não sei, ganho não sei quantos prémios. Pronto. É uma coisa muito instável que eu na altura também não sabia, mas eu sabia desde criança que queria trabalhar com letras. E depois, quando estava no último ano da secundária e estava também já a aprender mais seriamente japonês por mim próprio, como autodidata, apercebi-me aí que na verdade não queria fazer nada tipo estudos clássicos portugueses, filosofia, não era algo de que eu gostava, mas a ideia de fazer isso por obrigação era demasiado, enquanto que algo mais distante como na altura a língua japonesa, que era o meu único foco, e depois mais tarde quando entrei a língua chinesa, pareciam-me tão distantes, mesmo já tendo algum contacto, que o facto de haver uma obrigação, no sentido de X aulas por semana, ter trabalhos de casa, ter exames, pareceu-me ser um incentivo positivo. Eu sempre tive uma relação muito de rebeldia com a escola, eu tinha boas notas, mas não estudava. E quando me obrigavam a estudar, eu geralmente não queria, só queria tipo, nas aulas, só queria tipo, contar anedotas tipo, para irritar os professores, eu era tipo terrível. Também porque não estava a estudar nada que eu gostasse. Mas assim que entrei depois na faculdade foi o contrário, ou seja, como eu estava a fazer aquilo que eu queria, mesmo sendo tecnicamente uma obrigação, porque formalmente a pessoa tem de se submeter às aulas, aos exames, rapidamente coincidiu com as minhas paixões pessoais. Portanto, foi mais ou menos assim que começou. É muito caótico, mas foi mais ou menos essa cronologia desde a infância até fazer 18 anos e
e entrar na faculdade. Tanto que eu não me candidatei a mais nenhuma licenciatura. Eu literalmente pus só a opção 1, Estudos Asiáticos, Faculdade de Letras. Se eu não tivesse entrado, era tipo, ok, vou trabalhar para o supermercado. Tipo, não, eu não queria fazer mais nada. Não havia mais nada que me interessasse e eu não ia fazer um segundo curso. Adoro, adoro, e eu no fundo também ressoo um pouco com isso, porque eu acho que eu assim, quando estava ali naquele momento de decidir o que é que eu ia seguir, eu tinha por um lado esse lado dos estudos asiáticos, que era assim uma certa curiosidade, mas eu não sabia bem onde é que aquilo ia dar, e por outro lado tinha psicologia, que era uma coisa que eu sempre tive muito interesse, e neste momento eu acho que uno muito esses dois mundos, mas eu acho que muitas pessoas que eu conheci em estudos asiáticos têm essa coisa do explorar e ter assim curiosidade pela língua, pela cultura, enfim, e mais tarde de facto encontra o seu caminho, não é? Mas que não é assim uma coisa muito óbvia, e eu acho que especialmente quando nós iniciámos esse percurso, se calhar não era assim uma coisa muito comum, de facto, não é? Estudos asiáticos e depois também estudos chineses e outras opções de formação que existem também neste momento. O facto de não ser uma carreira, ou seja, estudos asiáticos, à exceção de quem quer ir para a academia, em estudos asiáticos, praticamente não oferece nenhuma saída profissional. Portanto, o facto de não ser uma carreira implica que a pessoa, durante aqueles 3, 4 anos, expande os horizontes, adquire competências de língua, de cultura, de ser um profissional internacional, digamos, mas depois, seja ao nível de mestrado, seja nas empresas, tem de adquirir outras competências. No meu caso, eu queria ser escritor, neste momento sou tradutor, que é um bocado o compromisso entre os dois, não é? Portanto, é o escritor que escreve livros dos outros na sua língua, pronto. Portanto, acabei por encontrar uma maneira de conciliar as duas coisas, mas a pessoa apenas fazendo estudos asiáticos e depois, quer dizer, pode ir para a academia, mas há poucas vagas e não é para todos. Eu, por exemplo, eu gosto de ler, mas não sou tipo um académico no sentido de gosto de escrever artigos que seguem aqueles parâmetros e se sair dos parâmetros levas um raspanete por e-mail. Não é uma coisa que me agrade pessoalmente, portanto eu vejo muito mais fora da academia, no privado, neste momento nas tecnologias, seja na tradução, vejo-me mais fora do que basicamente seguir aquela política da porta giratória, não é? Não me interessa tanto. Sim, eu acho que é um processo também muito de autodescoberta, não é? Para mim, eu acho que eu comecei em estudos asiáticos, depois acabei por transferir para chinês-português, tradução e interpretação, não é? em Leiria, e eu acho que foi muito nesse sentido de eu na altura sentir que também precisava de uma competência sólida, como a língua chinesa, no caso, que eu vi na altura que seria a competência que eu precisaria para, enfim, para ter sucesso no mercado de trabalho e para encontrar oportunidades profissionais. Embora eu acho que seja possível eu hoje vejo que seria possível das duas formas, não é? Dependeria do quanto eu me também esforçasse e das oportunidades que eu agarrasse, mas na altura foi isso que eu senti, não é? E André, como é que se deu de facto o contacto depois com a língua chinesa? Ou seja, tu começaste com o japonês, começaste com os caracteres, com essa curiosidade e depois foste para estudos asiáticos, e como é que foi a aprendizagem da língua chinesa? Como é que isso se deu? Basicamente havia um requisito de completar duas línguas diferentes e sabendo que os caracteres que eu já conhecia parcialmente do japonês vinham dos chineses, fazia todo o sentido investir nessa base de caracteres do chinês. Mas eu não sabia nada sobre a história e cultura da China, sabia absolutamente zero, mas assim que comecei depois a frequentar as cadeiras de história e cultura da China e as próprias cadeiras de chinês, que na altura eram lecionadas pelos professores do Instituto Confúcio, rapidamente começou a ser uma paixão. Isto também porque as aulas de japonês na faculdade foram um pouco uma desilusão, ou seja, as aulas estavam claramente a um ritmo que fazia a média por baixo, portanto havia pessoas com dificuldades, havia pessoas que aprendiam mais rápido, e não tem mal nenhum ter dificuldades, mas para quem quer aprender rápido é frustrante estar num grupo com pessoas a mais no nível errado, porque eu na altura já tinha estudado cerca de 3 anos sozinho, mas nunca tinha feito o exame, o JLPT, de proficiência. Portanto, não me foi permitido saltar, por exemplo, diretamente para o nível 3. Eu estava no nível 1 outra vez a aprender as coisas que já tinha aprendido sozinho, com pequenos erros a emendar. Portanto, acho que até foi bom fazer,
mas a experiência foi muito frustrante, enquanto que por outro lado nas aulas de chinês eu estava a aprender tudo do zero, portanto estava motivado com aquele entusiasmo primário de quem está a fazer uma descoberta, e isso rapidamente pegou fogo, não é? E, portanto diria até que nos meus primeiros 2 anos de faculdade, antes de eu ter feito o intercâmbio no Japão, no 3º ano, eu praticamente perdi o interesse no japonês e estava 100% focado no chinês, que até foi um bocado interessante. Mas eu também sou uma pessoa de obsessões temporárias, ou seja, eu deixo-me obcecar por coisas e quando passa um bocadinho aquela fase da lua de mel, depois também perco um bocadinho de motivação. Mas foi mais ou menos isso, ou seja, foi, digamos, aquele brilho de aprender uma coisa nova com semelhanças a algo que eu já sabia parcialmente, também combinado com boas aulas, as aulas eram boas, portanto o grupo também era bom. Depois surgiu aquela conversa de Chinese Bridge, que é ok, vamos entrar numa competição. Eu sempre fui muito competitivo, que às vezes é mau, porque ser competitivo quando não é suposto também não é um bom feitio, mas pronto, mas eu sempre fui muito competitivo, mesmo a feijões, né? Portanto, quando me disseram, olha, para o ano podes entrar nesta competição, fiquei, vou estudar ainda mais, passar o verão inteiro a estudar e a ver séries chinesas que não me interessavam para nada. Pronto, foi mais ou menos assim. Mas depois, curiosamente, no 3º ano eu tinha 2 bolsas, tinha uma para a China, uma para o Japão, e quando eu investiguei qual é que era o valor nominal das propinas, se eu fosse um aluno regular nas 2 universidades, eu rapidamente percebi que muito dificilmente na minha vida eu alguma vez teria dinheiro para pagar as propinas daquela universidade privada japonesa. Pelo menos sem um empréstimo, não é? Porque eram valores mesmo de universidade americana, portanto, e a minha família nunca foi uma família de posses, portanto, na altura, num misto de indecisão e quase de uma decisão prática, eu decidi, ok, vou experimentar do Japão porque eu posso sempre ir para a China depois com o meu próprio dinheiro, tranquilo. E isso depois acabou por me redirecionar de volta para o Japão, porque quando uma pessoa vai para um país novo e depois começa a descobrir o país real e não o país dos manuais, isso depois também muda um bocado os horizontes. E daquele primeiro ano no Japão, depois levou a 7 anos, que terminaram durante a pandemia, portanto foi um período um bocadinho atribulado. Mas é mais ou menos essa a história, foi basicamente passar do japonês autodidata motivado para um japonês em sala de aula desmotivado, que por sua vez tinha competição de boas aulas de chinês, e daí, portanto, pegou fogo e ficou o chinês como número 1 durante 2 aninhos, basicamente. E sabes que isso faz-me lembrar, quando eu comecei a estudar japonês e chinês, eu comecei ao mesmo tempo, não é? Ou seja, eu comecei em estudos asiáticos e estudei japonês e chinês ao mesmo tempo. E eu senti muita confusão, ao ponto de eu na altura sentia que realmente eu já, na minha cabeça, né, era assim um imbróglio, era uma miscelânea de chinês e japonês. Eu lembro-me que no início, especialmente, eu sentia muita dificuldade em concentrar-me só numa língua. E ao ponto de às vezes querer falar japonês e saía chinês, ou querer falar chinês e saía japonês, e eu acho que isso foi uma das razões até que eu depois enveredei só, não é, pelo caminho do mandarim, porque eu achei muito confuso começar com as 2 línguas ao mesmo tempo. E agora que tu dizes que começaste com o japonês, tiveste 3 anos com o japonês e depois é que foste para estudos asiáticos e começaste com o mandarim e realmente focaste no mandarim, eu acho que isso pode ser até interessante, não é? Que se calhar às vezes ter essa separação até permite uma aprendizagem mais rápida e eficaz. O que é que tu achas? Não, concordo, porque quando já tens alguns meses de aprendizagem e depois começas com outra, pelo menos já estás em estágios diferentes. Se tiverem as 2 no mesmo estágio, aí talvez seja problemático. Mas eu lembro, por exemplo, quando eu estava a fazer japonês autodidata, quando eu não sabia uma palavra em japonês, isto estou fora em japonês mesmo muito básico, mas quando eu não sabia, no meu cérebro eu substituía por palavras em francês. Porquê? Porque era as aulas de língua estrangeira que eu tinha, nas quais eu sentia dificuldade, ou seja, eu já falava inglês e o inglês já estava cimentado, mas o francês, que mesmo agora não falo muito bem, como estava naquele mesmo nível que o japonês quase, da indecisão, eu substituí uma com a outra. Eu não punha japonês no francês, mas no francês às vezes entrava no japonês porque o meu cérebro precisava de preencher a lacuna para terminar aquela frase que eu ainda não tinha competência para formar, não é? Mas com o chinês e o japonês nunca senti, exatamente porque havia essa distância, e também porque desde que eu percebi que uma percentagem muito elevada do vocabulário japonês
vem do chinês, não apenas pelos caracteres, mas são mesmo palavras chinesas com uma ligeira adaptação à pronúncia. Aí eu fico ainda mais focado para, ok, se eu aprender isto bem em chinês e perceber mais ou menos como é que se converte mandarim para japonês, isto porque essas palavras japonesas vêm quase todas de pronúncias de línguas chinesas do sul, não é? Portanto, nem sempre são muito parecidas ao mandarim, serão mais parecidas a línguas do sul da China e mesmo agora seriam de línguas de alguns séculos atrás, portanto, mesmo aí há diferença. Mas aprendendo mais ou menos, ok, este caractere é quase sempre assim, e aí depois quer dizer que se eu tiver este vocabulário bem em chinês, eu já ganhei tipo mais 40% de vocabulário em japonês. Portanto, eu reparava quando estava no Japão a ter aulas que muitos dos meus colegas que não eram da sinosfera, que não eram chineses ou coreanos, etc., tinham muita dificuldade com o vocabulário de origem chinesa. E eu era dos poucos que não tinha, porque tinha essa base do chinês. Não porque eu fosse tipo um aluno espetacular, mas mesmo porque tinha essa base do chinês. Enquanto que, portanto, quem não tinha, geralmente tinha mais dificuldade em aprender caracteres, em aprender vocabulário formal em japonês. Curiosamente, às vezes eu tinha colegas ocidentais que aprenderam japonês mais na rua, quase, porque, por exemplo, tinham vivido já há muitos anos, tinham aprendido com os colegas, tinham um japonês coloquial 1000 vezes melhor do que eu, portanto podiam estar num bar com os amigos a divertir-se, a contar piadas, que era uma coisa que eu nunca seria capaz de fazer, mas eu conseguia ler um jornal e eles não, ou seja, havia ali um papel do chinês a interferir no meu japonês de maneira positiva às vezes, mas por outro lado deixava lacunas, portanto, no lado mais coloquial, não? Eu lembro-me de visitar o Japão o ano passado, não é? E eu não. É assim, eu aprendi um pouco de japonês, mas foi um ano e não senti realmente que tivesse ficado essa impressão em mim do japonês. Na altura eu gostei muito de aprender, mas não mantive esse progresso. E fui ao Japão e realmente eu consegui identificar muitos caracteres e entender muita coisa precisamente por causa do mandarim, não é? Apesar de, se eu fosse falar, ninguém me ia entender, porque realmente a parte falada é completamente diferente, mas existia essas semelhanças. É interessante que diz isso. E portanto tu aprendeste depois então o mandarim e mudaste para o Japão. Qual foi o papel do mandarim depois disso e dessa experiência de introdução à China, e o que é que aconteceu depois na tua vida que te conectaria à China? Bem, o meu primeiro contacto com a China, na China, foi durante o Chinese Bridge, portanto tive a oportunidade de ir lá durante uma competição de oratória de estudantes universitários, e acho que foi aí que ganhei a tal bolsa que eu depois acabei por não utilizar. Aí foi o primeiro contacto e imediatamente adorei. Na altura foi só Pequim e Changsha, portanto deu-me uma visão relativamente limitada do país, mas mesmo assim deu para perceber a diferença entre a capital e uma cidade grande, mas numa província dita menos desenvolvida. Quer dizer, menos desenvolvida para o tamanho da China é bastante diferente da nossa ideia cá em Portugal, mas pronto, para a escala chinesa menos desenvolvida. E mesmo aí gostei bastante, e aliás quando terminei o meu intercâmbio no Japão, que foi de um ano, fui imediatamente viajar à China outra vez, porque era o que eu mais queria. Na altura não fui durante, porque também tinha um calendário académico bastante preenchido, mas mal acabou o ciclo de aulas fui mais uma vez, aí já fiz uma viagem mais completa. Depois, mais tarde, e uma coisa interessante, durante o meu intercâmbio no Japão, o primeiro, eu continuei a ter aulas de chinês no Japão. Ou seja, eu nunca deixei a língua chinesa, tinha aulas com professores chineses. Tinha uma aula com um professor japonês que era um desastre, porque o senhor infelizmente tinha um sotaque pesadíssimo. Felizmente era uma aula de leitura, sim, com falava chinês com sotaque japonês, sim. Que era complicado para mim de entender, mas felizmente era uma aula de leitura, não era uma aula de expressão oral, mas era complicado, e ainda por cima estava com colegas japoneses em que para eles os textos eram facílimos, para eles era mais uma questão de fazer pequenos acertos. Isto aqui afinal não é bem isto. Pronto. No meu caso era aprender tudo do zero. Nem sei como é que passei a cadeira, não sei se o senhor foi simpático com a nota, mas pronto, mas passei. Mas sim, continuei. Aliás, tive muitas amizades chinesas lá no Japão. Isto é um bocado um paradoxo. Cá sentiste isto na China quando eras estudante, que é, tu vais estudar para um país,
e os teus colegas são todos de outros países que querem estudar a língua do país onde estás, e às vezes é muito difícil conhecer as pessoas daquele país fora das interações banais. Sim, totalmente. Aliás, eu estudei durante vários anos na China, não é? Estudei em Xangai, Pequim e Macau. E, na verdade, eu estudei sempre com pessoas que não eram chineses, não é? Eram também estrangeiros. E isso, de facto, acaba por fazer com que o teu círculo também comece a ser mais estrangeiros. Eu estudei na Beijing Language and Culture University, não é? E, de facto, é só estrangeiros lá, não é? Quer dizer, tem muitos chineses também, naturalmente, mas tu estudas com estrangeiros e é uma das universidades que mais estrangeiros tem. Eu acho que tem 100 e tal nacionalidades representadas. Eu lembro-me de ter colegas da Coreia do Norte, enfim, de Samoa, de ilhas perdidas no oceano que eu nunca tinha ouvido falar, e de facto o meu círculo era muito internacional, portanto entendo perfeitamente o que dizes. Sim, no meu caso, eu no primeiro intercâmbio, eu estava mais com aquela mentalidade de eu não me vou dar com ocidentais, que é uma mentalidade estúpida. A pessoa devia expandir os horizontes e conhecer o máximo de pessoas possível, mas eu na altura tinha 20 anos e estava muito focado na aprendizagem e dizia, não vou falar com inglês com ninguém. Aliás, havia umas colegas no dormitório que, se não me engano, era uma búlgara, uma alemã e a outra creio que fosse coreana. E embora todas soubessem falar inglês, elas falavam sempre em japonês entre as três, que era incrível, elas estavam também motivadas. Mas pronto, eu tinha essa lógica do não quero falar inglês com ninguém, mas curiosamente acabei por ter muitos amigos chineses. Porquê? Porque é como eu te disse, as aulas, estás rodeado de pessoas de outros países, mas a maior parte dos meus colegas eram chineses e coreanos. Portanto, eu não sabendo falar coreano, com os coreanos falava japonês, com os chineses era uma questão de ver como é que a pessoa queria conversar. Havia muitos chineses que também queriam falar japonês, portanto falámos todos japonês, mas outros não se importavam de falar chinês e portanto acabei por ir à casa de muita gente e falar muito chinês no Japão por causa dessa ligação dos colegas na faculdade. Mas curiosamente depois, quando fui para o Japão fazer o mestrado, isto já uns anos mais tarde, e obviamente havia muitos chineses na minha faculdade também, porque é o país número 1 no Japão, em número de imigrantes total é a China. Depois, se não me engano, acho que é o Brasil o número 2, mas o número 1 é a China. Mas curiosamente já nesse mestrado acabei por ter muitos amigos de Moçambique. Porquê? Porque havia um intercâmbio através da JICA, que é uma organização governamental do Japão que investe no desenvolvimento de países maioritariamente em África, mas também noutros territórios. E curiosamente eu estava rodeado de moçambicanos, e quando a pessoa está muito tempo fora de casa depois também quer falar português, não é? Então acabei por fazer muitas amizades com moçambicanos. Mas sim, mesmo durante o mestrado, em que já não tinha aulas de língua, nem de japonês, muito menos de chinês, porque já não tinha nada a ver com o programa, mas mesmo aí fiz algumas amizades chinesas que ainda hoje continuam. Amizades no sentido de conexões em que a gente manda uma mensagem de X em X meses, portanto, não são aquelas amizades, infelizmente, em que a gente pode ver a pessoa regularmente, mas mantém alguns contactos. E até do Chinese Bridge também, porque o Chinese Bridge também é um grupo de estrangeiros, mais uma vez, e por acaso também tive a ocasião de conhecer muitos dos participantes, mais tarde reencontrar-me com eles, por exemplo, no Japão, porque vivia lá, portanto era fácil reencontrar os participantes japoneses, mas mesmo, por exemplo, no Sudeste Asiático, e aí tínhamos de falar todos chineses, ou seja, éramos estrangeiros, mas, por exemplo, eu se ia ter com a participante do Chinese Bridge do Camboja, era mais fácil falarmos chinês do que falarmos inglês. Não estou a dizer que ela não sabe falar inglês, provavelmente sabe, mas como viemos daquele contexto do concurso de chinês, não faria muito sentido subitamente falar inglês, não é? Portanto, há esse contexto não só de falar chinês com chineses, mas também com não chineses, que parece um bocadinho surpreendente, mas é uma realidade, não é? Sim, não, eu acho que eu fiquei fluente em mandarim enquanto falava com estrangeiros, ou seja, eu não fiquei fluente por falar com locais, o que é muito interessante, porque eu lembro-me que na altura eu dava muito com pessoas do Egito e de Marrocos, e mesmo até tinha também da Coreia do Norte, da Coreia do Sul, enfim, e a verdade é que eu acho que eu fiquei ali com uma mistura de pronúncias diferentes, né, no meu mandarim na altura, que depois tive de polir ali, mas foi muito interessante, porque nós até, eu acho que
o uso da gramática, a estrutura, a entoação que nós usávamos era um mandarim com características de vários países, não é? Porque era aquela coisa de nós, enfim, falarmos muito entre estrangeiros. Então entendo muito bem isso que dizes. Outra coisa que tu mencionaste que eu achei interessante também foi essa questão do usar o francês, não é? Como língua de recurso, no fundo, quando falta uma palavra, quando há uma lacuna. E a mim acontecia muito, eu também tinha muito essa mentalidade de querer dar-me só com, assim, asiáticos, porque eu realmente senti muito esse interesse por conhecer a cultura e por conhecer culturas muito diferentes, e sentia que, quer dizer, os ocidentais, no fundo, era uma cultura mais semelhante, não havia tanto aquela curiosidade da minha parte. Eu acho que nunca fui muito chamada para a Europa, para o Ocidente no geral. Acho que fui sempre muito mais assim voltada para culturas muito diferentes e achei sempre essas trocas muito enriquecedoras. E na altura eu lembro-me de pessoas virem ter comigo e falar em inglês. E eu acho que, assim, na altura o meu inglês era ok, mas eu acho que ainda não estava completamente assim cimentado, e como eu estava também nesse processo de aprender mandarim e de ganhar essa fluência em mandarim, às vezes acontecia que eu queria falar inglês e saía mandarim, mas assim, não é? Porque eu estava no momento de realmente falar só mandarim no meu dia-a-dia, não ter muito contacto com o inglês, e de facto até eu lembro-me de sonhar em mandarim, não é? De ter realmente, eu acho que a minha mente subconsciente estava ali completamente imersa e senti muito isso. Mas acho que é completamente natural, especialmente tendo em conta outros fatores, por exemplo, cansaço. Cansaço é um fator importante quando a pessoa está a produzir output linguístico, não é? E eu lembro, por exemplo, uma vez estava num jantar e havia um grupo bastante diverso, e havia pessoas que falavam português, havia pessoas que falavam inglês, havia pessoas que falavam chinês, e uma das pessoas perguntou-me algo em chinês e eu respondi corretamente, e depois a pessoa a seguir vem, fala-me em português e eu respondo em chinês, porque o meu cérebro não conseguiu, talvez devido ao cansaço, separar, e a pessoa ficou a olhar para mim tipo, hã? Porque tipo, é natural, não é? Mas acho que não há problema nenhum em falar incorretamente ou não estar sempre no pico da performance. Eu vejo isso, por exemplo, por exemplo, como ir correr. Eu gosto de correr, não sou tipo um maratonista nem nada, mas gosto de correr. E há dias em que eu, vou correr 10 km e faço um tempo muito bom. Há dias em que vou fazer a mesma distância e sai um tempo que parece que foi tipo um geriátrico a correr, não é? Quer dizer, não, há flutuação da performance com base em vários fatores, e a pessoa não tem também de se martirizar por causa disso. Ou seja, hoje falei bem, no outro dia a conversa saiu pessimamente, parece que eu nunca estudei chinês ou japonês na vida. Não faz mal, tipo, a pessoa vai desenvolvendo. O importante é ter aquelas bases sólidas que garantem que a pessoa na maior parte das vezes vai sair-se bem. Depois, se sair mal, pronto, olha, fica para a posteridade. Sim, completamente. E André, tu acabaste por te mudar para o Japão, acabaste por viver vários anos no Japão. Como é que foi, portanto, tu tinhas esse conhecimento das duas línguas e eventualmente também, já vamos falar disso, até a tua vida pessoal depois convergiu aí mais no sentido dessa ligação à China. Como é que foi viver no Japão e como é que é também essa visão dos japoneses em relação aos chineses, dos chineses em relação aos japoneses? Existe assim ainda alguma tensão? Como é que tu vês isso? Assim, eu acho que ao nível das pessoas, ao nível do povo, digamos, essa tensão é muito limitada. Mas a minha amostra de pessoas, a limitação um círculo mais académico, mais pessoas que, ou que pelo menos têm formação académica. Muitos japoneses, por exemplo, pelo menos já viajaram no estrangeiro, alguns estudaram no estrangeiro ou até viveram lá, mas regra geral não existe uma animosidade entre os povos dos dois países. Isso não significa que ao nível político as relações não sejam tensas, não é? Mas uma coisa é a política formal e aquilo também que se espera que se diga em público. Eu vejo isso muito na China, por exemplo, mesmo quando às vezes tens, por exemplo, aqueles velhotes que estão a ver filmes na rua no verão, quando está muito calor, e estão a ver aqueles filmes sobre a invasão japonesa, em que os japoneses são todos uns demónios e não sei o quê. Pronto, e de facto a invasão japonesa foi bastante cruel e terrível,
mas já não estamos nos anos 40, não é? Portanto, estamos em 2025 e o que eu vejo é muita juventude chinesa que gosta de ir ao Japão, viajar, que trabalha no Japão, não é? Porque é o grupo de imigrantes número 1 no Japão, são chineses, portanto muitos chineses gostam de viver no Japão. Muitas pessoas gostam de ir lá fazer compras porque acreditam que os produtos japoneses têm qualidade, portanto, mesmo que não haja um apreço interpessoal, existe pelo menos um interesse nos produtos que o país desenvolve. E por outro lado, eu senti, por exemplo, quando fui ao Chinese Bridge e depois comecei a compreender um bocadinho mais sobre as universidades japonesas em geral, tanto no intercâmbio como no mestrado, que de facto existe não sei se é um nicho, mas existe pelo menos na sociedade japonesa um enorme grupo de pessoas que se interessa pela cultura clássica chinesa. Se é a sociedade contemporânea, talvez não, mas por exemplo os clássicos, a Viagem para o Ocidente, a filosofia, Confúcio e outros filósofos, etc., continuam a ser textos estudados no Japão, portanto mesmo nas escolas públicas, não diretamente em chinês. Os japoneses têm uma maneira de estudar os clássicos chineses que é um bocadinho diferente, mas são estudados, fazem parte da cultura, estão na base dos caracteres, estão na base de muitas das ideias que ainda hoje são a mainstream no Japão. Portanto, a China é indissociável do Japão. Agora a questão é, o Japão 2025 e a China com a liderança comunista também em 2025 são dois países que, embora tenham interesses económicos em comum, politicamente têm alguns problemas por resolver. Infelizmente a liderança japonesa também não tem sido muito apta para tentar mitigar essas questões. Por exemplo, o antigo primeiro-ministro Abe, que foi assassinado, pronto, não foi assassinado por causa disso, mas ele insistia em fazer aquelas visitas aos santuários que estavam associados à guerra, e depois isso causava controvérsia na China, não é? Mas por outro lado causava também um aumento de popularidade internamente entre o tipo de eleitorado que é mais nacionalista, não é? Portanto, é um jogo político muito complicado, mas eu estou confiante que ao nível dos povos diretamente que as relações não irão piorar. Se irão melhorar não sei, mas pelo menos acho que não irão piorar, e existe muita cooperação e as pessoas em geral acho que têm uma mente aberta. Portanto, temos sinais otimistas, acho eu. Sim. E o que é que tu notas em termos também de cultura? Quais são as diferenças que tu notas mais? Assim, da forma de ser das pessoas, eu noto muito, né? Eu acho, eu aqui na Tailândia também, agora que estou na Tailândia, conheço muitos chineses, a forma de ser deles é muito diferente dos locais, por exemplo. Que diferenças é que tu notas? Ou que semelhanças? Não sei, o que é que tu vês em termos culturais que achas que seja interessante partilhar aqui? Assim, eu acho que há uma diferença principal, tem que ver com o grau de ocidentalização. Quando digo ocidentalização, não é ao nível da forma como as pessoas se expressam, mas ao nível de certos eventos culturais, por exemplo. No Japão, muitas das festividades que tradicionalmente seguiriam o calendário agrícola, o calendário mais lunar, foram basicamente todas mudadas para o calendário gregoriano, e portanto perdeu-se, por exemplo, aquela ideia do ano novo lunar como ainda há na China e noutros territórios. No Japão é basicamente ano novo, é 1 de janeiro e pronto, acabou. E a mesma coisa com outras festividades que ficaram com uma data fixa. Portanto, perdeu-se um bocado aquela sazonalidade que ainda se vê na sinosfera, seja na Malásia, seja na China, seja no Vietnã. E isso depois também, por outro lado, permite a entrada de outras festividades mais ocidentais, não com a seriedade que elas têm aqui na Europa, por exemplo, mas a entrada do Halloween, do Natal, até mesmo da Páscoa como motivo de marketing, basicamente, tipo Easter Sale, pronto, não tem nada a ver. Mas essa entrada eu acho que tem sido muito mais presente do que na China, em que existe alguma resistência oficial em relação a essas festividades, mesmo que os locais talvez até tenham interesse em pôr decorações de Natal ou o que é que seja. Uma outra coisa também que eu acho tem que ver com a forma como as pessoas se expressam. Os chineses em geral eu acho que têm muito mais tendência para expressar as suas opiniões, e expressar a opinião não é visto como um tabu, algo que não deva ser feito, enquanto que no Japão é muito mais de
fazer afirmações vagas que tentam indiciar-te qual é que é o posicionamento da pessoa, mas expressar uma opinião... Isso faz-me lembrar de algo que eu passei o ano passado quando fui ao Japão, que foi... fui comprar, eu não me lembro do nome daquilo, mas eram assim aquelas bolinhas, como é que aquilo se chama? Para comer ou... Sim, de polvo que eles fazem na rua. Dango? É, provavelmente, olha, não sei dizer, mas uns bolinhos de polvo. Não, de polvo, desculpa, takoyaki. Sim, exatamente. Takoyaki, sim. E então, eu vi os bolinhos de polvo com muito bom aspecto e eu achei que seria ótimo parar e comprar. Então pus-me ali à frente da banca, preparada para comprar os bolinhos de polvo, e a senhora presta a atender, mas eu notei que ela fez assim uma cara tipo assim estranha, não é? Mas eu não percebi muito bem o porquê. E não é que depois eu olho para trás, ela já me está a servir e está uma fila enorme de pessoas à espera de serem servidas, e eu passo a maior vergonha da minha vida, porque tipo ninguém me disse, tipo ninguém chegou ao pé de mim e disse: menina, olha a fila. Eles não dizem isso, eles não fazem isso, é tudo o olhar e é tudo essa coisa a comunicação silenciosa, as nuances, não é? Foi isso a minha sensação no Japão. É tipo, as pessoas podem ver que tu estás a fazer algo errado, elas não te vão dizer diretamente, elas vão mandar assim às vezes um olhar ou assim um indício, assim algo muito nuance, e assim eu não percebi na altura de facto, porque a fila estava um bocadinho, tipo, não era muito óbvio, não sei explicar. Na altura não foi de facto óbvio, e é interessante isso que estás a dizer, não é? Porque acho que os chineses, se fosse na China, provavelmente diriam: menina, é a fila, tipo, seria mais... O único sítio no Japão em que talvez as pessoas se expressem mais é em Osaka, porque em Osaka eles têm uma cultura um bocadinho diferente, aliás, que está muito associada quase estereotipicamente aos comediantes, porque muitos comediantes famosos no Japão vêm daquela região. Eles têm um dialeto diferente e são muito orgulhosos do seu dialeto, falam o seu dialeto sempre que podem, portanto muito do humor que se produz no Japão não é em japonês standard, é no dialeto de Kansai, que é aquela região toda. Mas em Osaka, de facto, eles têm uma cultura um bocadinho mais aberta em relação a expressar as opiniões. Tanto que eles fizeram na televisão japonesa, eu vi há uns tempos um daqueles especiais em que eles entrevistavam pessoas na rua, e eles encontraram vários homens entre os 30 e os 50 anos e perguntavam-lhes se a sua mãe ainda era viva. Eles diziam que sim, e depois dizia: pode dizer para a câmara que ama a sua mãe. E eles em Tóquio ficavam todos vermelhos e não diziam nada, e eles em Kansai, em Osaka, viravam-se para a câmara e diziam: mãe, eu gosto muito de ti, não sei o quê, e tinham uma facilidade de expressar que no resto do país não é comum. Tem uma cultura muito própria, ao ponto em que se diz às vezes no Japão que as pessoas de Osaka são os chineses do Japão, portanto é um bocado o estereótipo. Olha, e fala-me de uma coisa, isto nem estava a pensar fazer esta pergunta, mas eu acho que até é interessante, porque foi também de uma experiência que eu passei no Japão. Como é que é o Japão em termos de segurança? E eu estou a perguntar isto porque eu fui para o Japão assim muito autoconfiante de que seria 100% seguro, e eu tive 2 problemas com stalking, não é? Ou seja, tive 2 homens japoneses, no caso, a seguirem-me em 2 ocasiões diferentes, e isso foi algo que na China, por exemplo, nunca me aconteceu, na Tailândia nunca me aconteceu, já viajei pela Ásia inteira, nunca tive esse problema, e de facto fiquei assim muito... quer dizer, desconfortável na altura e preocupada, porque tenho essa ideia de que o Japão é muito seguro, e depois cheguei lá e não senti tanto essa segurança à noite especialmente, mas assim de uma forma geral. Fala-me dessa tua experiência. Eu acho que depende muito da zona, porque existem bairros mais perigosos em Tóquio, por exemplo, que geralmente estão associados a bares, a zonas de prostituição, etc. Portanto, essas zonas existem, e aí obviamente que existe uma queda nos níveis de segurança, mas e eu falo como homem, não? Ou seja, para uma mulher sozinha à noite se calhar é diferente, mas eu só posso falar da minha experiência. Mas regra geral, os crimes mais comuns no Japão são roubos não violentos, por exemplo, bicicletas, coisas
banais, não é? E fraudes, portanto são crimes intelectuais que são os principais que sucedem. Mas eu acho que o Japão, quando há um crime, tem tendência para ser um crime muito extremo. Mesmo recentemente aconteceu, vi nas notícias este mês, que houve um esfaqueamento aleatório num parque. Portanto, quando acontece, costumam ser atos isolados e indiscriminados contra pessoas que não têm nada a ver com o atacante, não é? Eu lembro na altura, aliás, uma das razões pelas quais eu vim-me embora do Japão durante a pandemia, que também coincidiu com os Jogos Olímpicos lá, que foi os Jogos Olímpicos da pandemia, tudo fechado, etc. Houve um aumento de crimes violentos e o facto de nós também vivemos na era da informação faz com que estes crimes pareçam muito mais influentes na nossa vida diária do que provavelmente eles realmente são, não é? Mas aliás, uma amiga minha, ela contou-me que uma das colegas de trabalho dela foi uma das vítimas de um esfaqueamento. Portanto, aí fez-me sentir um bocadinho mais, ok, isto pode ter que ver comigo, não é? Portanto, e houve vários casos, inclusive um que ficou muito famoso porque foi durante o Halloween e houve um tipo que se mascarou do Joker e depois começou a esfaquear pessoas e queria incendiar o comboio. Portanto, houve assim um conjunto de crimes muito violentos e pronto, muito atrozes que na altura fez-me sentir, ok, já estou num país que não é meu, estou aqui a trabalhar que nem um cão e ainda a ganhar mal, porque na altura também a economia japonesa, quer dizer, na altura quer dizer depois dos anos 90 nos últimos 30 anos a economia japonesa anda mal, mas os salários japoneses, ao contrário do que se pensa, não são nada de extraordinário, a não ser que a pessoa trabalhe seja o presidente de uma empresa qualquer, não sei, mas pronto, na altura esse nível de crime que subitamente mais alto foi o que me fez também começar a não me sentir em casa e depois tomar a decisão ao fim de 7 anos de me vir embora, o que não foi mal, sinceramente. Portugal também não é nada mal, mas diria que regra geral é quase sempre seguro andar no Japão. Do ponto de vista do crime, eu estaria mais preocupado com desastres naturais, porque terremotos são uma constante. Se a pessoa viver na costa, um terremoto rapidamente conduz a um alerta de tsunami, para a pessoa tentar pronta para evacuar. Há também a questão dos deslizamentos de terra. As pessoas aqui no Ocidente nunca pensam nos deslizamentos de terra, mas é provavelmente o pior desastre natural que pode haver no Japão, porque é tão frequente e tão letal, porque são basicamente massas de terra, postes elétricos, casas a viajar a alta velocidade, basicamente. Portanto, essa é a principal preocupação, é que a pessoa nunca sabe quando é que pode acontecer. Pode ser a qualquer hora da noite e são tão comuns que a pessoa não pode dizer, ok, eu vou viver no Japão X anos e não vou experienciar um grande terremoto. Não, isso vai acontecer, mas se viveres numa estrutura relativamente preparada, provavelmente também é o melhor país para viveres sabendo que há terremotos, porque noutros países com as mesmas condições sísmicas os resultados seriam muito piores. Mas sim, eu diria que o crime existe. Mesmo Lisboa, não é? Mesmo Lisboa, não é? Em Lisboa estaria mais preocupado, não é? Porque as casas são mais pesadas, são feitas de materiais mais robustos e provavelmente não estão preparadas para um grande terremoto. Enquanto que no Japão, pronto, quer dizer, não é ideal, mas à partida há condições para acreditar que a infraestrutura está pronta e que existem medidas, existem treinos de evacuamento, etc. Portanto, à partida não seria um impedimento, mas pronto, é uma questão de cada pessoa considerar. Sim. E tu, portanto, viveste esse tempo no Japão e depois como é que a tua vida se voltou a entrelaçar com a China? O que é que aconteceu aí a nível pessoal, a nível profissional? Conta-me tudo. Bem, a nível profissional, infelizmente não aconteceu muita coisa com a China, mas ao nível pessoal, basicamente quando eu estudava no Japão a segunda vez durante o mestrado, conheci a minha mulher. Na altura, obviamente não era a minha mulher na altura, mas pronto, ela também focava-se também em linguística japonesa, por isso é que ela estava no Japão. Eventualmente, durante a pandemia, acabámos por casar, portanto fomos à Embaixada de Portugal, que na altura ainda era o edifício velho, para quem conhece as Embaixadas de Portugal em Tóquio, ainda era um edifício muito pequenino, e que na altura parecia ainda mais pequeno, porque estava cheio de, digamos, barreiras de controle para tirar a temperatura e não sei o quê. Pronto, foi uma coisa assim muito pouco romântica, mas casámos também. Sim, casámos também porque sabíamos que depois para uma pessoa que tem um passaporte chinês vir para a Europa é muito complicado, e como nós decidimos que viríamos para Portugal,
assinar os papéis, portanto foi a decisão mais lógica, porque isso depois permitia-lhe ter o visto conjugal, que na altura na verdade nem nos deram um visto conjugal, só para sabermos ainda um bocadinho como é que funcionava com o CEF. Não sei como é que é agora com a AIMA, mas na altura com o CEF basicamente a própria embaixada dizia às pessoas: não, você vai para a Europa com visto turístico e depois é que faz o pedido para o cartão. É umas coisas assim mesmo muito impensáveis. Por exemplo, quando a pessoa vai para o Japão como residente de longo termo, seja como estudante ou trabalhador, a pessoa obtém da embaixada japonesa um visto de entrada e à chegada ao aeroporto a pessoa apresenta o passaporte, espera 15, 20 minutos e é-nos dado um cartão com a validade da nossa estadia. Portanto, é uma questão de meia hora, a pessoa já tem um cartão. Aqui em Portugal os imigrantes têm de esperar às vezes 6 meses, às vezes até mais. Tive uma colega no trabalho, o processo dela por diversos motivos demorou 5 anos. Até ela durante 5 anos não pôde ir a casa, porque diziam: se a senhora sair de Portugal, a senhora não tem o cartão de residente, a senhora corre o risco de ser deportada para o seu país. Quer dizer, é uma coisa impensável. Portanto, para mim que tinha acabado de vir do Japão, em que as burocracias são chatas mas eficientes, aqui passei a ter burocracias chatas e ineficientes, que é complicado. Mas pronto, tudo acabou por correr bem e já vivemos cá há quase 3 anos. Portanto, sim, é isso. Entretanto, depois, obviamente durante a pandemia propriamente dita, não foi possível fazer a cerimónia de casamento, que teve de ser adiada e que foi realizada em 2023 na China. Portanto, ter a cerimónia de casamento na China também foi uma experiência, porque, quer dizer, não é para todos. Não é para todos, não é? Quer dizer... Sim, eu gostava de ter sido convidada, porque eu tenho uma lista de coisas que eu quero fazer durante a minha vida e uma delas é ir a um casamento chinês, e vivi 8 anos na China e não tive a oportunidade. Então... Sim, eu por acaso no Japão só fui a um e já não é mau. Sim. Mas sim, mas o casamento foi interessante. Da minha parte esteve literalmente só uma amiga, porque era uma amiga que estava na altura na China, e ela fez a viagem da sua cidade para a cidade onde fizemos a cerimónia. Os meus pais estiveram por videochamada, mas de resto foi só com o lado da noiva, porque logisticamente, quer dizer, eu não tenho cara para pedir às pessoas: olha, vocês vão comprar um voo de 1000 euros e de volta por cada pessoa da vossa família e vão à minha cerimónia. Pá, não tenho cara para fazer isso. Portanto, foi só com o lado da noiva, mas foi interessante porque tem aquele lado de... portanto, foi feito num hotel, não é? E tem todo aquele lado de formalidade de ter o apresentador, mas depois também tem aquelas questões mais tradicionais de ter de pedir aos sogros permissão para ficar com a filha, depois eles dão-nos chá de beber e depois nós temos de dar chá. Há aquelas coisas que eu próprio não sabia que ainda eram feitas, não é? Portanto, cada sítio na China a ter as suas tradições. Ainda há aqueles locais em que as pessoas fazem aquela questão do noivo ir bater à porta. Pronto, no caso, a minha mulher não quis fazer, portanto não se fez. A família queria que ela fizesse, ela não quis, portanto foi cancelado. Mas é interessante ver um bocado depois o equilíbrio entre coisas mais modernas da cerimónia, em que existe, portanto, o vestuário de casamento ocidental, não é? Vestido de noiva branca, fato e gravata para o noivo, com estes aspectos mais tradicionais. Foi interessante. Agora, a parte que eu achei mais engraçada é que estavam lá pessoas que eu continuo sem saber quem é que eram. Aliás, a minha mulher não sabe quem eram, que era tipo: é a filha do diretor do departamento no qual trabalha o colega do teu pai. É tipo... Sim, porque isso até em Portugal eu diria que existe, não é? Essa coisa da dor de cabeça de quem convidar. Mas na China tem essa camada do guanxi, não é? Dessa questão das relações, das conexões. Então acredito que isso seja ainda mais pressão para saber quem é que se convida, quem é que vem ao casamento, não é? Sim, depois aquela contabilidade de que aquele ali foi dos que comeu mais, mas ele foi dos que deu menos. Portanto, ao vir aquelas intrigas todas, pronto, é engraçado. De certa forma, quer dizer, como o meu papel na organização foi relativamente limitado, ou seja, eu dava a minha opinião, mas
eles já tinham toda uma infraestrutura montada para como é que se planeia um casamento. Eu fui quase um espectador do meu próprio casamento, que é um bocado engraçado. Mas por outro lado, quer dizer, tiraram-me uma dor de cabeça enorme, né? Porque houve os tios, houve muita gente envolvida que basicamente garantiu que eu não tinha de fazer algo que eu não estaria confortável. Porquê? Porque organizar um casamento em Portugal, imagino que já seja complicado. Fazê-lo num país diferente, não sendo residente especialmente, não é? Epá, acho que seria uma dor de cabeça. Portanto, ter a família toda a apoiar para permitir que tudo corresse bem foi muito bom. De facto, correu tudo bem, tivemos bom tempo, as pessoas pareciam contentes, portanto, felizmente correu bem. Fantástico. E como é que te sentiste assim, a integrar uma família chinesa? Quais foram assim essas questões culturais, essa questão de conhecer a família? Como é que é ter um relacionamento com uma pessoa chinesa? Se podes partilhar assim um pouco dessa tua experiência. Sim, eu acho que a minha mulher tem certas características que eu acho que não são marcadamente chinesas. Porquê? Porque ela desde cedo tem relação com o Japão, portanto logo aí existe uma própria aculturação dela, desde o secundário, se não me engano, que faz com que ela seja ligeiramente diferente de um típico chinês que sempre viveu a vida toda no seu país. Mas eu sinto que isso é verdade também no Japão, ou seja, eu separo os japoneses que sempre viveram no Japão e provavelmente até nunca viajaram para fora daqueles que têm algum contacto internacional, porque ter esses horizontes mais abertos muda muito a forma como a pessoa se relaciona com outras culturas e como vê a vida em geral. Mas sim, eu acho que em relação à família propriamente dita, a família da minha mulher nunca saiu da China, portanto sempre viveram a vida toda na China, mas sempre foram muito, muito receptivos, com alguma curiosidade que se calhar algumas pessoas no Ocidente que estão muito ainda mentalizadas para o politicamente correto, não tem mal nenhum. Eu acho que as pessoas serem cuidadosas com o que dizem, a regra geral é uma boa coisa, mas na China as pessoas às vezes dizem coisas que na Europa seriam mal vistas e a pessoa tem de ter um bocado aquela mentalidade de não levar a mal, porque são apenas expressões de curiosidade genuína. O pior que a pessoa pode ter é... Sim, diz. Eu ia dizer, tipo, dizerem que estás gordo ou qualquer coisa assim. No meu caso, isso é tiro e queda, não é? O gordo é o não sei quê, mas isso a pessoa não pode levar a mal, porque a alternativa é não dizerem nada, o que implica que existe distância, que eles não estão interessados em relacionar-se contigo. Ou seja, aquela apatia. Aliás, no Japão então acho que ainda é mais marcado, porque para um japonês chegar àquele nível em que te diz hoje estás com um penteado horrível, quer dizer que vocês têm uma relação extremamente íntima de muitos anos de amizade que se não existisse aquela pessoa nunca diria aquilo. Portanto, a pessoa tem de ver esses sinais de insolência, tem de vê-los como uma demonstração de confiança. Sim. Porque, regra geral, a pessoa não vai ouvir esses comentários. Portanto, sim, é uma questão da pessoa também estar mais aberta para não levar tudo a peito, e ao mesmo tempo também saber traçar os próprios limites, porque, por exemplo, na China muito facilmente entre os homens o consumo do álcool atinge níveis que não são saudáveis. E aliás, história interessante ainda sobre o casamento. No casamento eu bebi shots de água. Porquê? Porque antes do casamento, 2 dias antes, foi feito o jantar só para a família. Porquê? Porque durante o casamento os noivos não têm tempo para estar com as pessoas. É cumprimentar toda a gente e agradecer a toda a gente. Não dá mesmo para sentar e comer com os convidados. Os noivos não têm tempo. Então, mas é feito um jantar 2 dias antes, só com a família próxima, na sala privada, e, portanto compram álcool de qualidade, licores mais caros, não é? E a expectativa é que vão ser feitos shots com toda a gente, com cada convidado, agradecer um a um ou grupo a grupo, não é? E pronto, e os níveis de álcool atingiram níveis muito impróprios. Tipo, eu até considero que aguento bem, mas não dá prazer a pessoa estar bêbada, a pessoa estar tipo descontrolada, realmente no momento que é para aproveitar com a família, não é? Sim, e para mim acabava por ser apenas uma fonte de ansiedade, ou seja, porque eu não queria ser mal educado, eu não queria dizer que não, mas ao mesmo tempo, quer dizer, também não quero ir parar ao hospital. E o meu sogro, felizmente, é um homem bastante sensato, e ele percebeu,
isto no dia do casamento não vai funcionar. Vão estar lá 200 e tal pessoas, vais beber 200 shots e isto tem 67% de álcool, tu vais morrer. Certo? Portanto, tu só vais beber o álcool que eu te dou. Portanto, ele andava comigo de um lado para o outro com um frasco dele e dizia, tu não aceitas os shots dos convidados. Os convidados bebem os seus próprios shots, tu bebes os teus. Pá, eu fazia brindes com água, que eu sei que é um faux pas também, mas pronto. Mas para prevenir que eu basicamente fosse para o hospital no dia do meu casamento. Portanto, sim, ou seja, é estar aberto a tudo, mas ao mesmo tempo também saber definir quando é que a pessoa está a ir para lá dos próprios limites. Conseguir encontrar esse equilíbrio é importante para a pessoa também não perder o foco, não é? Sim, eu lembro-me de viajar para Guizhou e de conheci uma família que estava em viagem e eles adotaram-me. Eu acho que eu, nas minhas experiências da China, tive assim muitas experiências em que os chineses me adotaram, assim, famílias em que eu passei esse fim de semana com essa família e eles tinham muito essa coisa dos shots, não é? E eu no início também disse assim, bem, isto uma pessoa tem de parecer bem, não é? E tal, eles estão-me a convidar para passar aqui o fim de semana. E eu comecei realmente a beber o baijiu e tal, mas a certa altura, percebi que aquilo não era sustentável, não é? Porque eu nem sequer gosto de álcool, então tinha essa questão. E depois comecei-me a sentir mesmo mal, não é? Porque depois, para quem não está habituado a beber tanto daquele tipo de licor, não é? Que é tão forte, realmente. E depois existe toda aquela questão também do ritual, não é? É muito ritualizado. É aquela questão de o mais velho, não é? Quando uma pessoa mais velha te pede para brindar, tu supostamente tens de brindar com ele, tens de beber. Exatamente, ou seja... respeito, não é? Imaginem, quando está o avô com 80 e tal anos, todo vermelho, pum, bebe mais um shot, depois olha para mim, o que é que eu vou fazer? Não vou beber o shot, tenho de beber o shot. Mas como eu já fiz o sacrifício no jantar de família, depois na cerimónia propriamente dita já não fiz, porque ninguém quer ver um noivo todo besano, claro. Na própria cerimónia. Mas lembras-te que eu disse inicialmente que eu sou muito competitivo, portanto, imaginas, eu na Europa eu nunca faria uma competição de eu sou o que bebe mais, nunca na vida, mas naquele contexto de eu sou, mesmo sendo o noivo, sou o convidado porque estou fora do meu país, estou no país deles e eles eles compraram licores caríssimos, estão a fazer o convite e eu vou dizer que não, eu fico naquela de não, eu tenho de aceitar, mas pronto, é coisas que a pessoa aprende depois. E há muito essa questão também da sinceridade, eles associam muito o álcool à sinceridade, no sentido de até no âmbito profissional, nas viagens de negócios, eles têm muito essa coisa de beberem juntos, que é para quando tu bebes o suficiente, digamos assim, ficas descontraído e falas a verdade. Então existe muito esse background, não é? Essas informações que depois estão associadas a respeito, a honestidade, etc. Enfim, existe ali assim muitos rituais de facto. Com quem é que se brinda primeiro, com quem é que se brinda depois. Enfim, eles têm ali muitas nuances também que realmente só entendendo a cultura de perto é que se percebe, não é? Sim, e mesmo no Japão, aliás, foi um bocado aí que eu depois também fartei-me de beber por obrigação, porque no Japão é muito aquela coisa do beber depois do trabalho, depois de beberes a primeira vez, sei lá, vais para um izakaya que é all you can drink, 2 horas. Depois acaba essas 2 horas, agora vamos fazer Nijikai, que é a segunda, tipo a after party. Depois tens a Sanjikai, que é a after party. Chegas a casa tipo 5 da manhã e depois vais-te levantar às 6 para ir trabalhar. É tipo, não é vida para ninguém. Portanto, eu aí, como tive essa experiência corporativa do álcool associado ao desgaste, né? Ou seja, não é o álcool por prazer, por vamos brindar à vida, vamos sair com os amigos, não, é o álcool como obrigação social. Eu, como tive essa experiência, acho que permitiu-me já de certa forma moderar na China em geral. Mas com o contexto das celebrações do casamento, essas fronteiras ficam um bocado mais ambíguas, não é? Porque aí de facto é uma ocasião festiva, não é? É uma obrigação social, mesmo que elas existam dentro daquele contexto específico, não é? Mas pronto, o que eu diria é: não façam nada que não queiram, se é mesmo não negociável. Ou seja, temos de estar abertos, mas também temos de ter limites pessoais, por exemplo, com comida. Aí na Tailândia, por exemplo, existe aquela cultura dos snacks dos insetos. Eu tenho algumas coisas que eu consigo comer e eu até sou bastante aventureiro,
Mas há outras que eu digo abertamente, nem que me supliquem de joelhos, eu não vou comer porque não faz parte daquilo que quero fazer, não é? Portanto, é encontrar ali um equilíbrio entre ser aberto e ser inteligente com as escolhas. Sim, eu acho que é também uma maturidade que se ganha com experiência de Ásia, não é? Pois, sim. Tu como eu, não é? Já estamos aqui há muito... No teu caso já não estás, mas enfim, já temos muito Ásia. Exato. E portanto isso também te dá uma certa maturidade e uma certa capacidade às vezes não é? Também de colocar certos limites que se calhar antes não colocávamos, não é? Certo. Muito bem, portanto, aqui em modo de terminar a nossa conversa, o que é de facto, o que é que tu vês assim em relação a futuro com a China? Eu vejo que tu trabalhas também muito com editoras, não é? Vi aí algumas publicações com a presença. O que é que há assim em termos de objetivos profissionais ligados ao mandarim? De que forma é que isso ainda vês isso a existir na tua vida? É assim, eu tenho desenvolvido vários tipos de traduções literárias e no ramo do cinema também, porque eu continuo muito ligado às artes em geral e eu gostava de conseguir replicar o que eu tenho feito com o Japão pontualmente com algumas obras da China. Isto porquê? Porque eu tenho a possibilidade de fazer uma parceria com a minha mulher, portanto, com a qual já traduzo, na verdade, uma coleção de banda desenhada para a editorial Presença, como mencionaste. E eu gostava, por exemplo, de ter a oportunidade de traduzir um romance em que aí teria sempre a capacidade de recorrer a alguém que é nativo para esclarecer dúvidas, portanto nunca seria um trabalho feito às cegas. E igualmente também no campo do cinema eu tive a oportunidade de legendar alguns filmes japoneses, todos das décadas de 50, 60, 70, que são bastante diferentes, mas futuramente acho que também seria interessante poder pegar algum tipo de conteúdo audiovisual, legendar, portanto, porque eu acho que os tradutores cada vez mais, com a chegada da inteligência artificial, eu acho que devem se focar em trabalhos criativos, ou seja, se for traduzir um manual de utilização de uma televisão, de um computador, provavelmente a inteligência artificial já consegue fazer esse trabalho quase com o mesmo nível de qualidade, mas quando está relacionada a interpretar personagens, a compreender como é que os personagens se relacionam, como é que nós queremos localizar esses termos depois para a nossa própria língua, eu acho que aí os tradutores humanos ainda têm um papel muito fundamental quase de ponte entre as duas culturas. Eu não acho que nós tenhamos necessariamente a obrigação de educar os leitores ou os espectadores, mas na prática acontece, não é? Portanto, muitas vezes aqui os leitores e os espectadores ainda não estão completamente a par das nuances culturais, não é? Portanto, quando nós, enquanto tradutores, podemos fazer escolhas que permitem que essa leitura seja mais suave, então eu acho que ainda temos futuro para muitos anos. E como disse, até agora só tive no campo criativo uma oportunidade com o chinês, que foi uma coleção de banda desenhada que continua, embora tenha feito outras traduções de documentação legal, coisas assim um bocadinho mais chatas, não é? Mas que são necessidades da vida, não é? Mas no ramo criativo gostava de desenvolver qualquer coisa e obviamente futuramente vou continuar a ir à China. Agora este ano, por exemplo, temos aquela benesse da isenção de visto até aos 30 dias, portanto quero ver se aproveito este ano para voltar a visitar. Há muitas partes da China às quais ainda não fui, portanto quero continuar a visitar com a minha mulher, o que é sempre bom porque ela faz as reservas todas, é fantástico. Não tem de fazer, é só, olha, mete aí o meu passaporte e eu trato. Mas sim, continuar a viajar e futuramente, e quando eu digo futuramente não digo nos próximos anos, primeiro porque temos um gato, o gato tem 3 anos, portanto... Gato chinês, não é? É o Xia, exatamente. O nome é chinês. Exatamente. O nome é chinês porquê? Porque ela é que escolheu, obviamente. Mas como temos o gato e tudo, portanto, a expectativa média de vida de um gato é pelo menos 12, 13 anos, se não mais. Portanto, enquanto o gato cá estiver, nós cá estamos e não vamos levar o gato para a China. Mas futuramente, não sei, logo se vê. Uma coisa é certa, acho que não faz muito sentido um casal de um português e de uma chinesa viverem a longo termo no Japão ou num país terceiro. Porquê? Porque estamos longe da família de ambos, ou seja, se vamos estar longe da família, que estejamos apenas longe da família de um e não do outro. Neste momento ela está longe da sua família, futuramente provavelmente terei de ser eu, mas sim, vejo-me mais futuramente
na China ou sinosfera, se quisermos incluir sei lá, Macau, Hong Kong junto com a China própria, com a continental, vejo-me futuramente mais na sinosfera do que no Japão ou num país terceiro, mas nunca se sabe. Ou seja, a pessoa agora diz isto, futuramente se calhar aparece um emprego nos Estados Unidos e a pessoa vai para os Estados Unidos, não sei. O meu eu atualmente diz que é essa a minha intuição, mas futuramente logo se vê. Sim, obrigadíssima, André, foi uma conversa muito enriquecedora. Eu acho que podia estar aqui a falar contigo por horas e a conversa não acabava, mas como tu dizes, temos de colocar limites, não é? Exatamente. Obrigada pela tua partilha. Eu acho que vai ser uma conversa também muito enriquecedora para quem tenha interesse nestes dois países e nas relações entre eles e entender também como é que funcionam um pouco as dinâmicas. Obrigada e espero ver-te em breve. Igualmente, obrigado eu.